A paz do Senhor, tudo bom, meninas? Espero que estejam todas bem. Mais uma semana, mais uma quarta-feira, um dia de devocional. E vou dividir uma palavra com vocês que está em Hebreus 12, 14, tá? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Outras traduções vai dizer aqui no finalzinho que aquele que não é santo não verá o Senhor, que é a mesma coisa, que fica mais fácil da gente entender, né? A palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos chama para sermos santos, tá? Então hoje essa palavra aqui eu quero falar um pouquinho com vocês, dividir com vocês um pouquinho a minha reflexão essa semana, de ontem à noite principalmente, sobre o processo de santificação, tá? Às vezes a gente é rotulado como certinho, perfeitinha, e na verdade nós não somos seres perfeitos ainda, né? Mas podemos sim dizer que nós estamos nos santificando e na verdade nós devemos nos santificar, né? Passar por esse processo de santificação, né? E como alcançar a santificação, né? E o que é a santificação? A santificação é um processo no qual nós, vamos dizer assim, nós somos inseridas, né? Passamos a fazer parte desde o momento da nossa conversão, né? A gente chama de conversão, que é, na verdade, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus nas nossas vidas e nós nascemos de novo, né? E passamos a caminhar com Cristo, né? Então isso é a conversão. E a partir dali que a gente entra nesse processo de santificação. Já que eu falo que a santificação, na verdade, ela é o derramar de Jesus Cristo dentro de nós, né? Jesus, ele era santo, né? E nós, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente passa a viver como Jesus viveria. Sabe aquela indagação que sempre nos colocam? Mas e o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Então é isso, esse é o processo, é o derramar de Cristo dentro de nós, né? É aquele de esvaziar-me do meu eu, das minhas vontades e me encher do Espírito Santo, né? É caminhar na vontade de Deus. E Deus nos chama para sermos santos, né? Em Mateus 16, 24, Jesus fala, né? Para a gente abandonar a nossa cruz e carregar a cruz de Cristo. Então, é isso, é não fazer a vontade da nossa carne, é a gente resistir, vencer as tentações para não cair no pecado, e é viver a vontade revelada de Deus para as nossas vidas, tá? Ser santo não é ser perfeito, tá? A perfeição, na verdade, a gente podia colocar ela como uma meta da santificação, sabe? Então, a santificação é um processo e a perfeição, ela é a meta, né? A meta, por isso é um processo. E é uma meta que nós vamos atingir no dia que nosso Senhor voltar, tá? Então, até lá, nós vamos caminhar no processo de santificação, tá? Ser santo é ser separado. Então, eu aceitei Jesus, eu sou separado por Deus, vamos assim dizer, né? Porque a Bíblia chama, né? Nos chama de santo, quando diz que nós somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus. Então é isso. E podemos enfatizar mesmo assim que um processo. Lá em 2 Coríntios 7:1 diz que devemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus. Então isso é constante. Então você vê, tudo que a gente fala, ele é constante. A leitura da Bíblia tem que ser constante. Orar tem que ser constante, tá? Então, a santificação ela é um processo constante e envolve tudo isso, essas outras coisas que eu falei.
Porque sem Bíblia não tem processo de santificação, tá? Porque a partir do momento que eu me converto, que eu entro nesse processo de santificação, eu gero frutos, tá? Então, se não tem frutos, não tem santificação, irmãs, não tem. Então, a gente precisa estar constantemente se arrependendo dos nossos pecados, não é só no dia que a gente aceita. A gente precisa estar alerta, sim. A gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa jejuar, a gente precisa testemunhar com as outras pessoas o que Cristo fez, está fazendo em nossas vidas, o que Ele pode fazer na vida do outro. Então, tudo isso faz parte do processo de santificação. E, com certeza, no meio do caminho, nós vamos encontrar pessoas que não estão inseridas nesse processo e, na verdade, não ouviram o Evangelho, não creram ainda no Evangelho, e elas vão nos fazer julgamento que, na verdade, não proferem de Deus, tá? Vamos ficar bravos, tristes? Não, não, não. Eu já falei uma vez, né? O pastor Davi, eu acho, ano passado, comentou, então, se essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, fala dessa pessoa para Jesus, tá? E deixa Jesus, deixa que o Espírito Santo convença, faça o que tem que ser feito, tá? Mas mantenha-se constante no processo de santificação, porque Deus nos chamou assim, nos separou assim, mediante a nossa fé no sacrifício de Jesus. Então devemos nos santificar, mantermos constantes, desculpa gente, no processo de santificação. Amém? Portanto, né, eu fiz vamos fazer aqui, eu vou ler para vocês, tá? Estamos sim sujeitas ao erro, ao pecado, tá? Na verdade, como eu disse, nós devemos nos arrepender constantemente, porque tem pecados que são cometidos de forma não intencional, sabe? Quando o coração fala mais alto que a razão, né? Quando eu olho, às vezes, uma conquista, uma pessoa, meu irmãozinho ali conquistou algo e acontece às vezes da gente não se alegrar. Na verdade, não é que a gente fica triste e deseja o mal, mas aí você, às vezes, também tá almejando tanto uma conquista e ela não chega pra você. Acho que todo mundo já ouviu alguém falar assim, nossa, tá bem, desse jeito até eu conseguiria. Desse jeito aí, não vai dar nada, não vai durar. Então, esse tipo de comentários pejorativos, esse tipo de crítica, elas, na verdade, escondem ali dentro uma inveja, sabe? E o desejar que Deus de repente faça a sua justiça na vida daquele que me feriu, fazendo com que ele colha frutos ruins, também é desejar o mal. Porque não que nós não colhemos o que plantamos. Na verdade, eu acredito muito na lei da semeadura. E nós sabemos que na vida toda decisão nossa, ela vai gerar uma consequência, isso é um fato, não tem para onde correr. Só que Deus tem misericórdia, entendeu? Então a gente precisa sim ter o hábito de confessar os nossos pecados, de se arrepender e não só falar, não é só você orar e, ai Senhor Deus, me perdoa os meus pecados. Não, não é isso. É você pedir mesmo que o Espírito Santo que habita em você te alerte, para que você tenha consciência dos erros que você tem cometido, sabe? Isso é de extrema importância, porque não adianta a gente só falar, oração, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Isso é o que a Bíblia chama de palavras vãs. Isso é a oração repetida, entendeu? E na verdade a oração tem que ser do coração, não é a palavra que você usa. Não é o tamanho da sua oração, né? Aquela oração linda, maravilhosa que nem os pastores fazem, né? Na verdade, o que Deus quer é a oração sincera. Então, se de repente você não está conseguindo enxergar alguma coisa, a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos mostrar, né? Esvaziar, se encher da presença do Espírito e pedir para Ele, porque é Ele que convence.
e Ele nos mostra, tá? E se arrepender e manter no processo de santificação, tá? Como eu disse, então nós estamos sujeitos ao erro, sim, tá? Nós não somos perfeitas, então nós vamos pecar, vamos errar, mas com a santificação nós vamos matando a nossa carne, tá? Que é o que eu falei, se enchendo do Espírito, nos esvaziando e reconhecendo os nossos erros e mudando, que isso é a conversão. Conversão é mudança, né? Isso submetendo à vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus para as nossas vidas, tá? Então, se você aceitou Jesus, a santificação é um processo que acontecerá sem a completa perfeição até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Foi o que eu anotei. Então, ele é um processo constante, tá? Que se inicia e vai até o dia da volta do nosso Senhor. Eu sei que você crê que Jesus há de voltar, que a palavra de Deus não mente, falou que ele vai voltar e ele vai voltar. Então, esse é um processo. Se tem alguma coisa que às vezes está te entristecendo e fazendo com que você saia um pouquinho desse processo, cometa alguns deslizes, né? Tem algumas tentações que tem sido difícil de suportar, de dizer não, entrega ao Senhor, ora. Se você precisar de ajuda para orar, temos os grupos da igreja, tá? E pessoas que estão ali para orar por mim, por você, pela sua família, tá? Como eu disse, nós somos irmãos de fé, devemos interceder umas pela vida das outras e pela família. Então, nós estamos aqui para isso. Amém? Bom, era isso que eu queria dividir com vocês, tá? Os textos que eu li aqui hoje foi Hebreus 12, 14, Mateus 16, 24, 2 Coríntios 7, 1. Foi os textos que eu usei como referência para reflexão sobre esse processo de santificação, tá? Depois vocês quiserem ler com calma, se quiserem dividir com a gente o que vocês refletiram, fiquem à vontade. Amém? Um ótimo dia a todas. Hoje ficou um pouquinho mais extenso, mas eu quero dizer que eu espero que estejam todas bem e que Deus abençoe cada uma. Amém? Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos, ó Deus, Senhor, por tua salvação, Senhor. Te agradecemos, ó Jesus, pelo sacrifício de cruz, ó Pai. Reconhecemos o Senhor como nosso Salvador. Nos ajude, Pai, a nos mantermos constante, ó Pai, nesse processo de santificação, ó Deus, que possamos, ó Pai, nos esvaziar do nosso eu e nos encher, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, e caminhar na Tua vontade revelada, Paizinho. Em nome de Jesus, nos ajude a vencer as tentações, Senhor, a vencer o pecado, Pai. Nos traga, Senhor, à memória e ao coração, Pai, tudo aquilo que desagrada a Ti, que possamos, ó Pai, nos arrepender, ó Deus, e mantermos, ó Pai, em conversão, Senhor. Em nome de Jesus, que eu te agradeço e eu oro, Pai, certa de que o Senhor tem ouvido as nossas orações.